Por que entender sobre a tarifação de ligações ou de chamadas e por que isso ajuda a reduzir custos? Eu acredito que tudo que a gente tem conhecimento, a gente consegue utilizar essas informações para o benefício de todos. Então, na parte de tarifações, existem algumas coisas que eu acredito que sim, se você tiver esse conhecimento básico, ele te ajuda em tarefas mais na frente. Por exemplo, tá? Como eu tenho uma metodologia Reduza Custo Todo Mês, ou RCTM, que é um curso que vai... que ensina como fazer a gestão telecom, otimizar custos e tudo mais. Essa metodologia, ela tem dois pilares. O pilar de negociação e o pilar de gestão. Negociação é muito mais focado em ações para reduzir custos e gestão para administração de serviços. Simples assim. E nesse passo, o que é que eu vejo que a parte de tarifação te ajuda? Você ter planos mais adequados ao consumo. Mas, Kleber, tarifação, o que é que tem a ver? Simples. Você tem na empresa ou seu individual um plano que é sempre ilimitado, ou seja, independente da quantidade de ligações que você passa, não importa. Aí tá, você não vai precisar se preocupar tanto com tarifação. Mas recebe uma ligação a cobrar? Aí você, opa, tem uma tarifação aqui cobrada, tá certo, tá errado? Você vai precisar dessa informação. Ou planos que não têm um consumo ilimitado, que existem. Planos que você pode ser cobrado avulso, como a gente chamou, de forma individual, sem ter um pacote ilimitado. Dá para fazer isso também, existem opções de mercado. E que, por eu ter esse conhecimento, por exemplo, sobre tarifação, eu tenho noção de, se eu tiver num plano B, que não é ilimitado, esse plano, se ele gastar até X reais, ele vai gastar tantos minutos, vai ser mais barato do que ter um plano ilimitado. Mas eu tenho que saber de tarifação. Senão, não vou ter essa visão. Isso é uma coisa simples. Mas se você não entender de tarifação, como é que você vai ter essa ideia? Ter esse pensamento que é possível fazer. Entende por que eu acredito que esse conceito, essas informações, entender de tarifação de chamadas é importante para isso. Por exemplo, para você ter a melhor escolha possível do plano para a realidade de cada pessoa, de cada usuário que utiliza os recursos de telefonia, seja fixa ou móvel. Orientação para as pessoas. Então, existem diversos usuários que vão ter planos distintos. Existem aqueles que precisam de orientação. Eu já tive diversas situações onde, por exemplo, fulano, você tem direito a tantos minutos de ligar para celular, ligar para fixo, interurbano, XYZ. Orienta ele sobre isso. E aí ele pode dizer, Kleber, mas eu preciso usar agora esses minutos de tal forma, não como eu estava usando antes. Tem como você me ajudar? Tem. Você faz assim, assim, assado, dessa forma você gasta tantos minutos e você tem tantos minutos para essa outra função. E aí você consegue fazer isso. Mas se você quiser ser liberado, não tem problema. Exemplo, se você usar mais 20 minutos, vamos supor, tá? Estou dando um chute aqui. Você vai gastar mais R$5. Então você consegue fazer isso. A gente pede autorização de gestão e você usa. E aí ele, caramba, ótimo. Então isso aqui resolve muito mais fácil do que mudar um plano de serviço. Sim. Isso é entender de tarifação. Orientar quem está utilizando lá os recursos. A nossa função como gestor de telecom, a minha e a sua, é auxiliar quem usa os recursos e fazer com que a empresa gaste o menor valor possível para ter o melhor serviço possível. A gente fica no meio do caminho entre a prestadora e as pessoas que utilizam os serviços. Então a gente tem que ter essa visão que eu acredito que é altamente importante para, por exemplo, isso, que são coisas que acontecem mais no dia a dia. A gente escolheu o plano lá no plano de negociação, mas no dia a dia que pode aumentar os custos, quem vai ter poder para olhar isso de uma forma diferenciada é quem faz a gestão do serviço, quem está lá gerenciando, fazendo o contato com as pessoas que utilizam os recursos e a prestadora. Então entenda que a gente consegue reduzir custos também, por exemplo, dessa maneira. E a auditoria das cobranças. Cobrou tanto, tá certo? Tá errado? Deveria?
Uma das maiores reclamações que existem hoje no setor de telecomunicações das prestadoras é contestação de fatura, é reclamação de fatura, por diversos motivos. Mas o problema em si é fatura indevida. Se eu consigo auditar e analisar, essa cobrança não deveria acontecer, ou deveria ser X valor está Y, contesta, reclama. Eu já tive diversas contestações por erro de tarifação ou erro de cobrança que não deveria acontecer e por aí vai. Sobre essa visão de tarifação, tá? Fora outras coisas que eu vejo sem ser eu passando ou algum cliente meu passando por aquele processo. Já vi diversas situações que são problemas de tarifação. Ou até para você entender, aquela cobrança está correta? Tá, beleza, passou, validou. Você tem que analisar isso. Eu acredito que isso também vai te fazer reduzir custo, porque você não paga algo indevido ou recupera aquilo que foi pago de maneira errada. Porque contestação de fatura, se você não sabe, você vai saber agora. Se não, você lembra, a gente pode contestar até 3 anos antes da data que a gente vai reclamar, dependendo, lógico, do vencimento. Então, vou contratar uma pessoa hoje, mas ela só vai conseguir fazer isso daqui para frente? Não, ela consegue olhar os 3 anos atrás para resolver qualquer problema de cobrança indevida. Olha o contrato, analisa as coisas. Então, é isso que eu acredito que ajuda na parte de entender sobre tarifação para reduzir os custos. É por isso que eu acredito que é bom você ter essas informações e entender o raciocínio. Dá para a gente fazer um bocado de coisa.